Alô galera, eu sou o Juliano Maisano, estou aqui com mais um BetBox Tips, trazendo dicas de jogos para este sábado. E conforme foi pedido num comentário deixado no YouTube, o Igor Zacarias pediu para a gente analisar a final do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Catarinense. Então a gente vai começar por um jogo que é o Campeonato Catarinense. Tá aqui Criciúma e Brusque, e a situação qual que é, né? Você vê aqui ligeiro favoritismo pro Criciúma. O Criciúma já venceu a primeira partida, tá? O Criciúma foi a Brusque e ganhou de 2-1. Então já está com uma ótima vantagem para essa segunda partida. A gente acredita que as linhas de gols estão muito baixas e a gente vai aproveitar para entrar aí numa situação de mais gols, tá? O que aconteceu? Foi 2-1, ou seja, tivemos 3 gols na primeira partida, e nessa entrada a gente tem uma boa opção na linha de acima de 1,5 gol. Acima de 1,5 gol está muito bom. Aqui é o papgames.com, é o site papgames.com. Olha só, acima de 1,5 está pagando 1,40, que já é uma odds interessante para ter 2 gols no jogo apenas, tá bom? Se tiver 2 gols, a gente já garante esse 1,40, que você pode fazer uma combinada aí com outra aposta mais segura e chegar aí no multiplicador interessante. Lembrando que todos os últimos 7 jogos do Criciúma tiveram 2 gols ou mais, tá? E os últimos 7 jogos do Brusque, 6 tiveram 2 gols ou mais. Então é uma boa dica, seguindo aí a estatística e a situação para esse segundo jogo aí da final. E aí a gente continua aqui no papgames.com, porque aqui também tem a decisão do futebol gaúcho, que foi o outro pedido do nosso amigo espectador Igor Zacarias, que torce para o Brasil de Pelotas e ela do Rio Grande do Sul, tá? Decisão é Grêmio contra Juventude. Lembrando, o Juventude eliminou o Internacional e na primeira partida conseguiu segurar o Grêmio. O jogo foi 0-0. Então esse é o segundo jogo, decisão. Tudo valendo aqui nesse jogo. Será que o Juventude consegue ser campeão gaúcho em cima do Grêmio? Tá tudo aberto. Só que, claro, o jogo na casa do Grêmio. Bom, o Campeonato Gaúcho costuma ter poucos gols, tá? Normalmente. E, como eu falei, o último jogo entre eles foi 0-0 e antes disso teve um jogo que foi 1-0 também, um gol só. Então, a nossa dica aqui em gols vai ser poucos gols e a gente tem a opção de abaixo de 3,5 gols, ou seja, né, pode ter 3 gols no jogo, só não pode ter 4 gols, tá pagando 1,30. Tá pagando 1,30, que é uma boa aposta, segura até para você combinar com outra dica que a gente já deu. Se você acredita muito aí que não vai ter gols e quiser arriscar mais, você pode ir no abaixo 2,5, que já paga 1,80, tá bom? Aí é a linha de corte mesmo desse acima abaixo, tá? Perigoso, pode sair 3 gols. Mas, ainda assim, eu acredito na tendência de menos gols, tá? Eu tô pensando em pôr um pouco de um valorzinho aqui nesse abaixo de 2,5 e talvez um pouquinho mais no abaixo de 3,5 como uma aposta aí segura para completar, tá? Então, essa é a dica do Campeonato Gaúcho, poucos gols, tá? Só não exagere aí, caso saia um gol no começo, o outro time vai se abrir e vai partir para cima. Então tem que tomar cuidado. E daí a gente vai para o site betfest.io. Estamos aqui no betfest.io, muitas opções de apostas e vamos na Premier League, né? Vamos conferir a Premier League aqui no Betfest. A gente tem esse jogo aqui que é Crystal Palace contra Manchester City. Você vê a primeira dica logo aqui, vitória do Manchester City pagando 1,32. Tá bom? Boas odds até para a vitória do Manchester City. Lembrando, City está brigando pelo título, enquanto que o Crystal Palace está aí, acho que na 14ª colocação, 14º colocado na tabela, ou seja, já está, né, lá para baixo o Crystal Palace. Tudo bem, está jogando em casa, por isso que as odds do City estão melhores, tá? No primeiro turno, jogando no campo do Manchester City, o Crystal Palace conseguiu arrancar um empate aí nessa partida, por isso também que essas odds estão boas nesse encontro. Você vai achar aí em torno do 1,35, 1,40,
tá? Essa é a primeira dica. A segunda dica é o half time barra full time, ou HT barra FT. Vamos ver aonde que está aqui. Intervalo, resultado final. Você acha que, ó, intervalo, resultado final, fora, ou seja, o visitante, Manchester City. Então tá pagando 1,80 aqui nesse half time, full time. Essa é a segunda dica, porque o Manchester City começa já normalmente ganhando o primeiro tempo, né? Então vale a pena essa daqui. Claro, ela é mais arriscada, por isso que tem a dica simples de vitória a 1,36 para você fazer uma combinada. 1,32, né, na verdade, para você fazer uma combinadinha com outro jogo, tá? Mas se você confia no City, acha que vai ganhar desde o primeiro tempo, você vem aqui no halftime barra full time Manchester City. E daí nós vamos para outra partida da Premier League, o Aston Villa contra o Brentford, tá bom? Aston Villa contra o Brentford. Você vê que o Aston Villa é favorito para vencer, pagando 1,70. Essa dica por si só já acho boa, tá? Vitória do Aston Villa por 1,70. Qual é a situação desse jogo aqui? Bom, o Aston Villa é o quarto na tabela de classificação, atrás do Manchester City, do Arsenal e do Liverpool, que estão brigando pelo título, tá? Mas os 4 primeiros entram para a Champions League, então o Villa quer ficar aí na quarta colocação. O Brentford vem de 8 jogos sem vencer, tá bom? 8 jogos sem vencer e enfrentando o Aston Villa como visitante. Todo mundo espera uma vitória do Aston Villa. É difícil ganhar do Aston Villa em casa, né? Eles venceram 11 dos 15 jogos disputados em casa. Então, as odds estão boas até para você entrar numa linha mais conservadora. A linha mais conservadora seria aí o menos 0,25 ou menos meio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Handicap asiático. Aí, ó, menos 0,25. Aqui, ó. 1,52. Vale muito a pena 1,52 esse menos 0,25. Significa o quê, gente? Que metade do dinheiro que você colocar vale como menos meio, né? E metade vale como zero, ou seja, um draw no bet. Então, se acabar empatando o jogo, você ganha metade de volta. Você recebe metade de volta, você não perde, tá bom? Se for um empate, você vai perder só a parte do menos meio, tá? Então é uma aposta um pouquinho mais segura, mas a dica que vale a pena pelas odds aqui também, para mim, é essa vitória simples aqui do Aston Villa. Nós vamos também dar mais uma dica aqui, que é acima de 2 gols e meio na partida, né? Você tá vendo as imagens aí de novo do jogo, tá pagando em torno de 1,50, a gente já vai lá olhar. Os jogos do Aston Villa tem uma média de 3 gols e meio por jogo, tá? E do Brentford tem uma média de 3,2 gols por jogo. 21 dos 30 jogos desses dois times tiveram 3 gols ou mais. Então, a gente vai aqui no over 2,5. Então, vamos ver aqui, ó. Total de gols acima de 2,5, pagando 1,54. Outra boa dica, então, tem que ter 3 gols na partida. Você viu que os dois times têm média de mais de 3 gols e é bom aí para você pegar uma aposta simples a 1,54 ou até fazer uma dupla com uma aposta mais segura de 1,30, tá bom? E daí a gente vai para mais um jogo da Premier League, que é o Brighton contra o Arsenal. Olha aqui, Brighton contra o Arsenal. E a primeira das dicas vai ser ambos times marcam sim. Então tá aqui, ó, para ambos os times marcarem sim na casa do 1,70, em belas odds para essa aposta. E por quê, hein? Porque o Brighton costuma dar trabalho quando está em casa, né? É um time que joga, costuma fazer gol, mesmo enfrentando grandes times, como é o caso do Arsenal aqui, que está brigando por título, né? Na maioria dos jogos que o Brighton atua como mandante, jogando em casa, ele costuma marcar gol, tá? Por isso a gente vai dar essa entrada de ambos marcam sim, contando que vai sair pelo menos um gol do Brighton e um gol do Arsenal, tá? Tá pagando muito bem na casa do 1,70. E depois nós vamos para o mercado de escanteios. Eu vou mostrar aqui para vocês, que não é sempre que a gente fala de escanteios, então vamos lá, escanteios, né? Você vê aqui que tem quantos escanteios, mas não é nisso que a gente vai não. A gente vai nos escanteios do Arsenal e eu vou explicar por quê aqui, ó.
Vamos descer. Esse aqui, que é o primeiro time a marcar escanteios, né? Então, quem será o primeiro time que vai chegar em 3 escanteios, em 5 escanteios, em 7 escanteios ou em 9 escanteios, né? Você tem essas opções. A situação qual é? Bom, o Arsenal precisa vencer esse jogo a qualquer custo, né? Porque está na briga aí contra o Manchester City e o Liverpool pelo título da Premier League. Caso o gol demore muito a sair, a tendência é que a gente vai ter muito escanteio nessa partida. O Arsenal vai jogar para frente, vai ficar no ataque e a bola vai acabar espirrando para o escanteio. Então, se o Arsenal levar um gol também, isso fica pior ainda, ou seja, ele vai com tudo para tentar virar a partida, né? Ou pelo menos conseguir um ponto no empate e vai gerar mais escanteios. Por isso, a gente vai dar 2 dicas de escanteios. A primeira delas é que o Arsenal vai conseguir 5 escanteios primeiro. Então, ou seja, o Arsenal vai alcançar a marca de 5 escanteios antes do que o Brighton. Está pagando 1,66. Muito boa também essas odds. A gente já acertou essa daí num outro caso do Liverpool. Foi muito bem essa aposta, tá bom? E a outra é quantos escanteios vai ter para o Arsenal. E a gente vai pôr um acima de 5,5 aqui embaixo. Então, ó, escanteios do time. Na verdade, aqui em cima, ó. Arsenal, mais que 5 escanteios e meio. Ou seja, o Arsenal vai ter 6 escanteios no jogo. A gente acredita que sim, é a linha de corte na média, mas nesse jogo o Arsenal vai mais para cima do que o normal e vai fazer mais que 5 escanteios, tá bom? Então, 1,83, eu confio muito nessas duas apostas aí de escanteios. A gente acertou da última vez as duas. Fica essa dica importante. E daí lembrando, para essa segunda aposta, não importa quem chegue primeiro nos 6 escanteios, né? Desde que o Arsenal faça 6 escanteios, essa aposta a gente já ganha. Não importa aí se um time faz antes do que o outro, tá? E lembrando também que o Arsenal tem uma média de 7 escanteios e meio por jogo. Ou seja, a média normal dele é 7 escanteios e meio. Por isso, a gente acredita que vai fazer mais que 5 escanteios e meio, principalmente nesse jogo que é crucial. Então vamos para a Alemanha, Bundesliga, Heidenheim enfrentando o Bayern de Munique, tá bom? O Heidenheim que tem aqui 3 derrotas e 2 empates nos últimos jogos. E a situação é a seguinte, bom, o Bayern perdeu o último jogo e está cada vez mais longe de conseguir barrar esse título do Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen vai ser pela primeira vez campeão aí da história aí no campeonato alemão. E o que acontece, gente? As odds, claro, Bayern favorito para esse jogo, pagando 1,36. Só que tem uma coisa para a gente analisar e nós vamos mostrar para vocês por que nós vamos apostar para o Heidenheim, tá bom? Então, por que a gente vai apostar para o Heidenheim? A situação é a seguinte. Com a derrota que tiveram para o Borussia Dortmund, ficaram distantes do título, tá? O Heidenheim até que faz um campeonato ok, né? Levando em conta o tamanho do time, o investimento que tem. Eles estão na 11ª colocação, estão ali no meio da tabela. E o Bayern é favorito mesmo assim. Só que, gente, o Bayern joga no meio da semana contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League, né? E como a diferença no campeonato alemão para o Leverkusen já está impossível praticamente de brigar pelo título, eles devem poupar os jogadores aí no campeonato alemão para esse jogo da Champions, que está sendo mais importante para eles agora. Então eles vão entrar com um time meio misto, com uma motivação diferente aí do Heidenheim, que gostaria de ganhar em casa contra o grande Bayern. Por isso, a gente vai no handicap mais 2 aqui para o Heidenheim, que significa, ó, handicap asiático, mais 2, gente, pagando 1,5, tá? A gente ganha essa aposta. Se o Bayern ganhar o jogo de 1-0, de 1 gol de diferença, a gente ganha essa aposta ainda assim. Se o Bayern ganhar por 2 gols de diferença, a gente não perde, a gente recebe o dinheiro de volta. É a nossa segurança. E se tiver empate ou se o Heidenheim ganhar, a gente ganha essa aposta também. Ou seja, podemos perder até por 1 gol que a gente ganha essa aposta. Eu acredito bastante aí nessa dica, tá? Vamos, claro, sem exagerar no valor aí, porque é o Bayern, né? Mas não acredito que vai fazer mais que 2 gols aí em cima do Heidenheim nessa situação. E daí temos o outro jogo na Alemanha, que é justamente de quem a gente estava falando, né?
Bayer Leverkusen, o provável campeão. Então é Union Berlin recebendo o Bayer Leverkusen, que vem de 5 vitórias. Bayer Leverkusen, gente, qual que é a situação? Favorito aqui para ganhar o jogo a 1,55, mesmo fora de casa. O que vem acontecendo aí? Bom, pela primeira vez na história, o Leverkusen pode ser campeão. Na última rodada, quase que perde a invencibilidade, né? Que estão imbatíveis nessa temporada e estava perdendo do Hoffenheim por 1-0 até faltar 2 minutos de jogo e fizeram a virada. Foi, né? 1-1 e 2-1, conseguiu aí 2 gols seguidos no fim do jogo para virar a partida. O Leverkusen está muito perto de conseguir o primeiro título do campeonato alemão na sua história, tá bom? Já o Union Berlin não está fazendo uma boa campanha, estão na 12ª colocação da tabela. Mesmo assim, é difícil ganhar do Union Berlin dentro de casa, tá? Só que realmente o Bayer Leverkusen está fazendo o possível e o impossível, né? Estão dizendo até que é o time que está jogando mais bonito em toda a Europa. Por isso a nossa entrada não tem como ser diferente, vai ser na vitória do Bayer Leverkusen, como eu mostrei, tá? E eu vou mostrar uma dica um pouquinho mais segura se você não quiser se arriscar. Então, o Bayer Leverkusen é 1,55, talvez 1,60 você encontre aí. E vamos também para um handicap, né? Parecido com o Draw No Bet, que seria o menos 0,25. Menos 0,25 está na casa aí do 1,40, né? Aqui está 1,335, você vai achar na casa do 1,40, que é metade da aposta no 0,0, que é o Draw No Bet, e metade menos meio. Ou seja, a gente aposta na vitória do Leverkusen, mas se empatar, a gente recebe metade do dinheiro de volta, a gente não perde tudo, tá bom? Eu acredito nessa vitória aí do Leverkusen, aí na casa do 1,60 mesmo, eu vou no Leverkusen. Mas, se você tem medo, faça outra opção. E com isso a gente chega no fim, galera. Esses são os jogos de sábado. Amanhã eu volto com mais partidas para vocês desse domingão. Lembre-se de entrar no nosso YouTube, no nosso Instagram. Deixa o seu like lá nos vídeos e deixa comentários também, entendeu? Falando se vocês estão seguindo as apostas, se estão acertando, se querem que eu analise alguma outra aposta que vai acontecer aí durante a semana, que a gente traz aí as estatísticas dos jogos que vocês pedirem, tá bom? Até amanhã!